E se eu dissesse que o segredo de tudo que é vivo, desde uma bactéria até nós, seres humanos, está escrito num código, um código minúsculo? Hoje a gente vai abrir esse manual de instruções, um projeto super detalhado e compacto que existe dentro de cada uma das nossas células. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Onde é que um manual de instruções tão complexo assim fica guardado? Como é que um organismo simplesmente sabe como se construir e como funcionar? A resposta, como a gente pode ver, está bem no coração da célula. Dentro dessa estrutura central, o núcleo, que funciona como se fosse uma biblioteca, sabe? Super segura, protegida, para guardar o nosso valioso projeto genético. Então vamos lá, vamos mergulhar nesse centro de comando. Nossa primeira parada, o núcleo, o verdadeiro cérebro da célula. E olha, o núcleo é muito mais do que um cofre, viu? É um centro de operações super dinâmico. Ele é protegido pelo envelope nuclear e lá dentro ele abriga a cromatina, que basicamente é o nosso material genético todo organizadinho. E ainda tem o nucléolo, que é tipo uma fábrica de componente para a célula. E o conjunto completo de todas essas instruções que o núcleo protege é o que a gente chama de genoma. Pensa nele como se fosse o livro de receitas definitivo para a vida. Ali tem cada passo, cada detalhe necessário para construir e manter um organismo funcionando. Bom, se já conhecemos a biblioteca, que tal a gente dar um zoom para ver em que língua essas instruções estão escritas? A gente está entrando agora no nível molecular, no próprio texto da vida. E essa linguagem é a do DNA, ou, se a gente for falar o nome completo, ácido desoxirribonucleico. É a molécula fundamental que carrega toda a nossa herança genética. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente a sua estrutura tão famosa. Repara só, é uma dupla hélice, parece uma escada de corda torcida. Os degraus dessa escada são formados por 4 bases químicas. A adenina, que se liga sempre com a timina, e a guanina, que se liga sempre com a citosina. É a sequência exata desses pares que formam nosso código genético. Agora, o que é bem legal aqui é a comparação. Se o DNA é o projeto mestre, o RNA é tipo um mensageiro. Ele leva cópias de instruções específicas lá para a fábrica da célula. Dá para notar as diferenças. O DNA tem fita dupla e usa timina, enquanto o RNA é de fita simples e usa uracila no lugar da timina. Certo. Agora segura essa. A gente tem quilômetros de DNA em cada célula. Sim, você ouviu direito. Quilômetros. Como é que tudo isso cabe num espaço microscópico? É um dos maiores desafios de empacotamento da natureza. A pergunta é exatamente essa. Como que isso é possível? A natureza precisou criar uma solução de armazenamento extremamente eficiente. E aqui está o primeiro passo genial. O DNA é enrolado em proteínas chamadas histonas. Pensa numa linha de costura num carretel. É a mesma lógica. Cada um desses carretéis é chamado de nucleossomo. É o início da compactação. Só que não para por aí. Esses nucleossomos, eles se dobram e se enrolam cada vez mais numa superorganização até formar a estrutura densa que a gente conhece como cromossomo. É uma verdadeira obra-prima da engenharia de armazenamento. Tecnicamente, todo esse material junto, o DNA mais as proteínas que o organizam, é chamado de cromatina. Então, de forma bem simples, é a substância da qual os nossos cromossomos são feitos. E essa compactação toda não serve só para economizar espaço. Olha só, a cromatina mais soltinha, a eucromatina, permite que os genes sejam lidos e ativados. Já a forma supercompactada, a heterocromatina, mantém os genes desligados, como se estivessem trancados. A estrutura, literalmente, controla a função. Ok, agora que a gente já entendeu como a informação é armazenada, vamos dar um passo para trás e olhar para a coleção completa desses volumes genéticos que definem um ser humano. Esse conjunto completo e organizadinho de cromossomos é o cariótipo. Pensa nele como se fosse o índice de toda a nossa biblioteca genética, mostrando todos os volumes em ordem. Na espécie humana, o número mágico desses volumes é 46. Eles são organizados em 23 pares perfeitos, metade herdada do pai e a outra metade da mãe. E como funciona essa divisão? Bem, a gente tem 22 pares de cromossomos chamados autossômicos, que carregam as informações gerais do nosso corpo. Mas é o 23º par que determina o sexo. 2 cromossomos X para o sexo feminino e um X e um Y para o masculino. E por que isso importa tanto?
porque analisar o cariótipo permite verificar se a nossa biblioteca genética está completa e se todos os volumes estão em ordem. E isso é fundamental para a saúde. Só que esse sistema, que é tão organizado, às vezes pode apresentar alterações. E essas pequenas mudanças podem ter grandes consequências. Um exemplo muito conhecido é a síndrome de Down. Como a fonte menciona, ela acontece quando existe uma cópia extra do cromossomo 21. Em vez de um par, a pessoa tem 3. Isso mostra como o número exato de cromossomos é vital para o desenvolvimento. No fim das contas, esse mapa genético não é só um esquema biológico. É a chave para a gente entender a nossa identidade, a nossa saúde e as condições que nos moldam. É a história da nossa espécie, escrita dentro das nossas células. Isso nos deixa com uma última reflexão. A gente já decifrou muita coisa, mas o que mais esse mapa da vida ainda tem para nos revelar sobre o futuro da humanidade?